Boa noite, pessoal. Carlos Andrade, mais um sábado à noite, em casa, naturalmente, sem as loucuras do sábado à noite, mas com muitas loucuras que vivemos nesses últimos dias. Ontem, em particular, eu passei a tarde toda preso, ocupado, numa plenária dessas de internet. Eu sou conselheiro federal no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, represento o Estado do Rio de Janeiro, os arquitetos aqui do Rio, e claro que eu ouvia as panelas enlouquecidas aqui à minha volta, mas sabia que o nosso presidente, que é o que temos, mas enfim, o presidente da República estava dando declarações sobre o ocorrido com o ex-ministro dele, Sérgio Moro, e não me interessei exatamente em saber o que Bolsonaro estava falando. Mas hoje, quando veio aquela chuva de memes e textos engraçados e com trechos do discurso dele, eu me interessei em ver porque estavam anarquizando completamente com o indivíduo, com o chefe da nação, afinal de contas, e eu quis ouvir. Então, aproveitando que hoje é sábado mesmo, então é dia de lavar roupa, lavar casa, lavar tudo e tal, é bom de a gente ficar escutando esse tipo de coisa sem grandes atenção, direcionado e tal. Mas na medida que eu ia ouvindo, eu ia achando o papo muito interessante. E mudei completamente a minha maneira de pensar. Eu acho que foi um discurso muito centrado e nada do que vocês, ou pelo menos do grande parte das pessoas que me enviaram coisas, acharam. Não achei engraçado, não. Por quê? Porque ninguém perde o que não tem, Quer dizer, Bolsonaro não teve meu voto, provavelmente não teve o seu, não tem pretensão a tê-lo. Ninguém perde também o que acabou de perder, quer dizer, o apoio da sua tia, aquela senhora que era apaixonada pelo Moro e que, de fato, acreditava que a questão da corrupção estava instalada e que ele era o grande vingador, como já tinha acreditado que o Collor era o caçador de Marajá e tal. É uma gente bem intencionada e que procura alguém que vá dirigi-los. Esse alguém até ontem era o Moro e, portanto, transferindo esse apoio ao Bolsonaro. Então ele não falou para esse agente, ele falou para a tropa dele. Sabe aquele cara que quando você está batendo panela ele está gritando mito? Pois é. Então é para esse cara que ele estava gritando, porque esse cara nem se percebe que mito e mentira têm a mesma raiz. Tanto que quando uma pessoa mente compulsivamente, ela é chamada de mitômano, Mas enfim, o mito, é o que temos. E então aquilo que para a gente soou como FEBEAPA, do Stanislau Ponte Preta, festival de besteira que assola o país, eu acho que não. Eu acho que tudo que ele falou, as coisas mais engraçadas tinham um endereço preciso. E todos os grupos que o apoiam, ou que o apoiavam. E é esse povo que ele tenta rearticular. Então são os caminhoneiros, quando ele fala lá de uma situação lá do Inmetro, é o motorista de táxi, que é fundamental nessas questões todas, os militares, evidentemente, até para as donas de casa que economizam em conta de luz, no cardápio familiar, ele fala isso. Ele falou para os cristãos e chegou até a transmitir o que Deus falou. Quando ele trata do aborto, ele diz que Deus fala, e ele disse o que Deus falava. Foi um discurso sem método, aparentemente, cheio de erro de gramática, mas com direcionamento perfeito. Eu diria até que Bolsonaro, no fundo, é leninista. Lenin tem um livro chamado Um Passo Atrás e Dois Adiante, Ou seja, ele dá o passo atrás para recompor a tropa dele, naturalmente, que pode sair desbaratada. Antes que isso aconteça, ele faz aquele passo atrás. É claro que sendo Bolsonaro, é aquele passo todo estrambelhado, todo, Ele com um grupo familiar que o cerca, algumas coisas complicam. A avó traficante, a sogra trambiqueira, e aí ele deixa escapar que falsificar documento é algo completamente irrelevante e que falsidade ideológica é perfeitamente aceitável, mas isso é ele. Mas aí chegamos ao principal, que eu tinha até falado isso ontem, o motivo da desavença, que o faz serrar o galho em que estava sentado, como disse um meme que eu recebi hoje. Isso não é meu não, é de alguém que me mandou.
Certamente não foi o caso da facada, que não aconteceu semana passada, nem o apreço da Polícia Federal pelo assassinato da Marielle, que não foi esclarecido até hoje. Tampouco foi o cansaço do diretor. Essa parte foi completamente patética. O que precisa ser esclarecido, se não por Moro, e que aliás deve submergir um tempo aí, embora tenha tentado sair bonito, não se pode esquecer que algumas acusações de Bolsonaro já eram de conhecimento da oposição há séculos. Ou seja, eu te dou uma eleição sem o candidato que está na frente das pesquisas e você me dá uma vaga no STF. Por outro lado, chutar Bolsonaro na baixa do coronavírus, quando de fato ele tem saído abaixo de toda e qualquer crítica, também foi brilhante da parte de Moro. Credencia-se como candidato que toda sogra queria ter Coragenro, ao contrário do atual presidente, que deve limpar as mãos na toalha da mesa de jantar. Nenhum dos dois, para nós, surpreende, nem surpreendeu. Quando um fala mal do outro, é bem possível que ambos estejam falando a verdade. Um quer encobrir fatos e responsabilidades. Foi o que o Moro falou. Quais, não sabemos, mas devem ser graves, que o bicho pegou. O outro seria capaz de vender em novembro o que poderia entregar agora, a cabeça do fiel colaborador, mas que não teria, nesse momento, garantia de pagamento. Foi o que ele disse, Bolsonaro. Porque sabe melhor do que nós com quem está lidando. E agora a pergunta que não quer calar. Lá em Curitiba, quando quando o Moro é que liga para o Bolsonaro, que estava triste, que ele diz que era um humilde deputado, com que, aliás, nós concordamos, estava em pré-campanha, alguma coisa assim, no lugar lá que ele cita no discurso. O Moro julgava mesmo ou só anotava encomendas? É isso que é complicado de se escutar 1 ano e 4 meses desse governo. Boa noite, é o que temos. Passa lá no meu canal, no YouTube, dá um like antes que o 04 o faça. Boa noite.